E aí galera, sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do Sessão às 6. Como vocês já viram no título, o tema dessa semana é The Old Guard, filme que já lançou faz um tempo inclusive. É mais um dos lançamentos originais da Netflix durante essa pandemia. E avisando logo de cara que não haverá nenhum spoiler. Como sempre, quando isso acontece, eu só falo de informações que estão no trailer ou na sinopse, ok? Então, vamos falar sobre The Old Guard. A sinopse é a seguinte: Andy e seus companheiros formam um grupo de soldados que possuem a inestimável virtude da vida eterna. Eles vivem através dos anos oferecendo seus serviços como mercenários para aqueles que podem pagar, se passando como seres humanos comuns dentre os demais. Dirigido por Gina Prince Bythewood, é baseado em uma série de HQs publicadas de mesmo nome, criado por Greg Rucka, e ele também é o roteirista do filme, o que é bem legal porque garante que a história dos quadrinhos tenha uma adaptação decente. Pessoalmente eu não li, então não tenho como comparar, mas os poucos comentários que vi na internet de pessoas que leram aparenta ser bastante fiel à versão original. Bom, eu queria dizer logo assim que vi o trailer que eu achei a cara de Resgate. Sabe aquele outro filme também da Netflix, que eu inclusive já comentei aqui no podcast? Comecei a achar que eles estavam se tornando um pouco repetitivos, mas quando realmente vi o filme, não só entendi que são histórias diferentes, mas acabei gostando ainda mais do que Resgate. Se a gente for comparar os dois, enquanto Resgate depende muito de cenas e sequências de ação e menos história para captar a atenção do público, em The Old Guard, embora também tenha cenas muito boas de ação, dá para perceber que tem mais história. E se a gente parar para pensar, analisando a sinopse que eu li, até que faz sentido, porque eles têm que introduzir toda uma ideia, no caso, pessoas que se descobriram imortais ao longo dos tempos, manter sua identidade em segredo. A diretora tem bem mais com o que brincar, digamos assim, tem mais originalidade. Já Resgate é mais acompanhar as cenas que dá pra seguir o fluxo tranquilamente, é um pouco mais genérico, mas eu falo isso de uma forma positiva porque se você escutou o podcast sobre esse filme, eu também gostei bastante. Aqui eles captam essa ideia muito bem de seres imortais entre nós, a história é muito interessante, eu particularmente gostei dos pequenos detalhes, como por exemplo que alguns se sentem mais confortáveis com armas mais da sua época, armas mais antigas, como, sei lá, uma espada. São essas coisas que eu acredito que ajudam a dar mais fundamento para a história. No geral, como eu disse, o roteiro é interessante, fiquei curioso do início ao fim, tem uma distribuição muito boa de ação e história, e em especial teve uma reviravolta que me surpreendeu bastante, eu não estava esperando. E uma coisa também que eu percebi já faz um tempo, que assistir filmes de ação em casa durante essa pandemia me faz sentir menos vontade de ir ao cinema, pelo menos naquele momento que eu tô assistindo. Não sei explicar direito porquê, acho que você está numa sala de cinema com foco só pra tela, vendo uma história cheia de ação, com todo aquele som, a adrenalina, e sentir isso em casa, de alguma forma me faz captar um pouco a experiência do cinema. E eu senti exatamente isso enquanto terminei The Old Guard. E Resgate também, pra falar a verdade. Nem sei se deu pra entender o que eu disse, mas enfim. Indo agora pra categoria dos personagens, Charlize Theron interpreta Andy, a protagonista. Eu gostei da personagem, é bem quieta, mas não hesita na hora de entrar em ação. É introvertida, mas ao mesmo tempo tem a reputação de uma líder. Charlize Theron tá incrível nesse filme. Ela é maravilhosa, né? Não só com a atuação, mas com as cenas de ação. Ela lida muito bem. E não são poucas, inclusive. Essa mulher tem cada sequência de ação e ela sempre entrega. É uma ótima atriz, eu sempre gostei dela. Seguindo agora para Kiki Lane, interpreta Nile, a novata do grupo e ex-fuzileira naval dos Estados Unidos. E de todos do grupo, eu senti mais conexão com essa personagem, provavelmente porque a gente aprende a realidade desses mercenários na medida que ela também aprende. Então dá para se identificar bastante com ela. Também acho que ela foi a que teve mais desenvolvimento, não quero dar muita informação, mas pelo fato de em tão pouco tempo ela ter que se adaptar com tanta coisa, com tanta informação,
informação, dá pra ver um crescimento no arco dela, como ela se encontrava no começo e como terminou. O que é bem legal, a atriz também tá ótima, ela tem que reagir a bastante coisa e nunca me pareceu forçado. Também gostei dela. Seguindo com Marquen Kenzari e Luca Martinelli, que interpretam respectivamente Joe e Nick. E só uma curiosidade é que o Marquen é o mesmo ator que interpretou o Jafar na mais recente adaptação do filme Aladdin da Disney. O motivo pelo qual eu coloquei os dois juntos aqui é porque eles são um casal e apesar de terem poucas cenas separados, não tem como negar que eles funcionam bem mais em dupla. Sem contar que deixar eles juntos facilita para a história focar em mais personagens mais rápido. É uma técnica bem inteligente, melhor do que parar para focar em cada um individualmente. Assim é mais prático. Enfim, eles são muito fofos. Eu adoro esse tipo de representatividade que, tipo, não são personagens que precisavam ser gays. Como, por exemplo, a mais recente série que eu comentei aqui, Love, Victor. O protagonista tem que ser membro da comunidade LGBT+, para que a história continue. E aqui não é o caso. E eu acho isso muito bom porque isso é só um aspecto da vida deles. Isso rolou de uma forma muito orgânica. É isso que eu tô tentando dizer. E se você decidir assistir ao filme, prestem atenção quando eles falarem como se conheceram. É tão inteligente e ao mesmo tempo ainda traz uma mensagem. Foi que nem como eu falei lá atrás. São pequenas informações como essa que vão dando credibilidade para a história. É muito bom. Os dois também estão muito bem, mas eu queria destacar o Marquen. Ele me causou uma impressão bem mais aqui do que em Aladdin. Para mim ele tá bem melhor nesse. E uma coisa. No meio dos créditos, se não me engano, tem uma cena muito legal que abre as possibilidades para uma sequência. Ainda não foi oficializado, mas eu acho que seria um erro da Netflix não dar essa oportunidade para a história ter uma parte 2. Digo isso porque eu espero muito que aconteça. Sinto que ainda há muito mais a ser mostrado desses personagens e dessa história. Ou é no meio dos créditos ou no final do filme mesmo. Mas enfim, quando chegar você vai saber. Então, The Old Guard é um filme de ação muito bom, com cenas de luta muito bem coreografadas, inclusive, tinha esquecido de comentar. Personagens interessantes, alguns até com camadas, com certa complexidade. Recomendo não só para quem curte ação ou gosta de algum ator ou atriz que eu mencionei, mas principalmente quem também gostou de Resgate, que tem suas similaridades aí. E assim eu vou finalizando mais um episódio. Não deixe de seguir o podcast lá no Instagram, @sessãoas6. Sempre aviso quando novos episódios são lançados. E manda esse aqui para algum amigo ou amiga que tá procurando algo para ver. Ou se você acha que vai curtir o podcast. Sessão às 6 está disponível nas plataformas Spotify, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts e Castbox. Obrigado a você que escutou até aqui. Fiquem todos bem. E é isso. Até a próxima semana. Tchau.